Tava pensando aqui em como que eu ia conseguir fazer a fixação das vigas nos pilotis, né? A ancoragem, eu precisava fazer essa ancoragem e pensei muito, quebrei muito a cabeça. Daí a solução que eu achei foi o seguinte: eu tava pensando se eu ia usar essas barras de ferro que ficaram pra cima ou não. Decidi que não vou usar essas barras de ferro, porque não vão estar bem alinhadas. Pensei em várias soluções aqui, tentar fazer uma dobra, soldar, enfim, mas elas não estão alinhadas, né? Mesmo se eu quisesse, eu não ia conseguir alinhar todas elas. Então, quando eu colocar a viga aqui, uma vai estar mais para lá, outra mais para cá, e não vai ser legal. Então, o que eu vou fazer? Cortar todas essas barras que ficaram para cima e vou deixar bem plano ali os pilotis. Daí vou fazer um furo nos pilotis e chumbar uma barra roscada dessa usando o chumbador químico da Vedacity. Daí eu só coloco o chumbador aqui, boto a barra roscada e aí fica uma barra roscada para cima, né? Essa daqui já tá furada, eu uso ela como uma guia porque é a da ponta. Mas todas as outras, primeiro eu coloco a viga, faço a marcação do furo e aí sim eu furo e coloco a barra, porque daí eu consigo fazer com que todas as barras roscadas fiquem bem alinhadas, né? Essa foi a saída, a melhor saída que eu achei, que eu acho que vai ficar mais firme, porque daí com barra roscada eu consigo daí fazer já botar uma porca no topo e aí sim ela fica bem firme. Imagina, só numa fileira são 6 pilotis, aí não tem vendaval que levante a casa, né? Daí ela fica totalmente bem ancorada e é isso. Daí agora botar essa esmerilhadeira aqui para trabalhar e cortar todos esses Já fiz o corte das ferragens. Olha o tanto de ferragem que sobrou. Isso aqui foi desperdício no final das contas, mas como eu estava um pouco perdido ali, não sabia como fazer, acabei deixando essa sobra. Mas nas próximas já sei que não precisa. E agora a ideia é impermeabilizar esses pilotis aqui com essa tinta asfáltica aqui.
Comecei aqui a construir a estrutura do piso da casa. Vou mostrar um pouquinho aqui o que eu pensei em fazer. Então já fiz aqui a parte da impermeabilização. Essa parte aqui ela tá crua porque eu acabei de cortar, mas logo eu vou passar ali uma tinta asfáltica aqui também. Aí aqui é o seguinte, ó. Aqui eu tenho os caibros de 4 metros de comprimento, né? E aqui a casa ela tá dando 6,60 mais ou menos. Eu vou fazer aqui com 6,80. Decidi fazer com 6,80. Aí o que eu fiz? Medi da ponta lá até aqui 6,80, né? E cortei. E essa sobra que ficou aqui, né? Eu tô usando para unir as duas partes. Então ficou ali uma parte mais comprida, deixa eu mostrar daqui. Uma parte mais comprida, que é essa daqui, ó, ela pega 1, 2, 3, 4 pilotis. E essa outra menor ficou 1, 2 e 3. Ali tá a união. E essa daqui eu vou usar barra roscada para fixar essa parte. Então vai ter 4 pontos aqui, 4 furos aqui de barra roscada e 4 furos aqui. Para unir essa madeira tem uma outra maneira mais inteligente ali, mais profissional, que eles chamam de mão amiga. Essa mão amiga você usa a própria madeira ali, você faz um recorte nas duas pontas e une essas pontas, né? Ela vira um encaixe e as duas se encaixam, daí você não precisa de um prego ou de um parafuso para poder fixar elas. Mas aqui, como eu nunca fiz isso e eu tô com um pouco de pressa e não tenho muito tempo para aprender e para errar, eu resolvi fazer de um jeito mais simples, que é usando barra roscada. Pode ser que nas próximas ali eu teste e tente fazer ali com mão amiga, né? Por enquanto vai ser assim, uma união com barra roscada mesmo e porca. Terminei de fazer a conexão, já fiz pros 3, daí eu fiz intercalado, né? Para esse da frente eu fiz no terceiro, pro do meio eu fiz no terceiro de lá pra cá, né? 1, 2, 3, e pro de trás no terceiro daqui pra lá. Vou deixar intercalado mesmo. Reforcei um pouco da tinta asfáltica. Agora tô pensando aqui como que vai ser. Provavelmente eu vou comprar desse mesmo tamanho de viga, uma 10 por 20, para fazer as perpendiculares ali. Todas que vão em cima do pilotis. Aí com isso, talvez eu precise de mais uma no meio ainda, só para reforçar, para não ficar um vão muito grande, né? Talvez mais uma no meio, mas aí pode ser dessas menores de uma 5 por 10. Olha o céu como tá lindo. E aí vou então fazer essas perpendiculares, daí eu vou ter que fazer um encaixe, né? Serrar para fazer um encaixe delas. O que mais? Outra coisa que eu ainda preciso fazer é a ancoragem, né? Ela tá solta por enquanto. Então preciso fazer colocar o chumbador químico aqui e as barras roscadas para cima, né? Do nível para cima ali do nível da madeira, da viga, para poder fixar com porca. Então, para cada uma delas vou ter que usar um chumbador e uma barrinha roscada. Então ainda tem trabalho para fazer aqui para terminar essa estrutura. Tem bastante coisa para fazer para terminar a estrutura base, né? Aí depois disso, minha ideia é colocar compensado naval, tampar com compensado naval. E aí eu vou ter um chão mínimo ali, um piso mínimo ali para começar a trabalhar por cima agora nas paredes e depois telhado, né? Aí mais uma coisa, só aqui, o que eu vou fazer, né? Eu passei essa tinta asfáltica para dar uma impermeabilizada
Mas só isso eu não sei se vai ser suficiente. O que eu vou fazer? Para cada um dos pilotis, eu vou colocar aquela... Eu não sei se o nome é manta asfáltica, é aquela que isola, né? E eu acho que o pessoal usa maçarico. Eu vou dar uma pesquisada, nunca usei, não sei como que funciona. Mas eles normalmente colocam e depois colocam fogo para ela grudar, né? E ficar bem firme ali no piloti. E aí com isso eu tenho um isolamento total ali. E aí eu evito da umidade subir, né? Do chão para as paredes. Aí esse daí vai ser meu isolamento, né? Para evitar esse tipo de infiltração de água, né? De baixo para cima. Comecei aqui a fazer o esquadro e tirar as distâncias das vigas. E olha que interessante. Coloquei aqui o nível a laser. E lá na ponta eu coloquei o receptor. Então como está muito claro, muito sol, eu quase não consigo ver a linha, né? Eu vejo aqui mais próxima só, né? Aqui, ó. Consigo ver ela mais próxima, mas quando está mais distante ela nem aparece. Só que como eu tenho o detector lá na ponta, eu consigo ver. Aí olha que interessante. Eu venho aqui e faço um ajuste de nível, um ajuste fino nesse botãozinho aqui e consigo começar a regular lá. Quer ver só? Ó, ele começou a apitar. Tá vendo só? Por quê? E ele tá me dizendo pra eu colocar o detector mais pra cá. E aí eu venho aqui, ó, e faço essa regulagem até acertar. Ó, já mudou a direção. Quando ele faz um bip contínuo, é porque eu acertei o nível. O nível não, o esquadro, né? Eu faço esse ajuste, ó, mudou a direção. Ele é um pouquinho difícil de acertar. Ó, tá quase. Ó, acertei. Então agora ele faz esse bip contínuo. Significa que a linha que eu tô colocando aqui, que eu nivelei bem aqui na pontinha. Dá pra ver? Eu acho. Essa linha que tá bem aqui na pontinha, tá bem na ponta lá. Então agora tá no nível aqui. O que significa isso? Que eu liguei, como ele é 360, eu liguei a outra linha também, que é essa daqui, né? E aí ela vai passar tanto na beiradinha desse, quanto na beira das outras duas vigas. E aí com isso eu consigo ver se de fato todas elas estão no esquadro ou não. Eu peguei essa referência aqui e com base nessa eu tô fazendo a outra. Daí uma vez que eu ajustei essa referência, eu não mexo mais nele. E aí a partir disso eu começo a ver as pontas. Ó, essa daqui eu já peguei o nível. Ele tá passando bem aqui na beirinha. E aqui ele tá tipo a 2 milímetros só. Dá pra ver aqui, ó. 2 milímetros mais ou menos de distância. Deveria estar nessa marquinha amarela. Então eu tenho que puxar a viga para cá. E aí eu posso testar nessa outra também. Quer ver só? Essa daqui também é a mesma coisa. Eu vou puxando. Nossa, que essa tá bem diferente. Ó, essa é bastante. Olha a diferença. Então essa daqui, ó, tá dando mais de 1 centímetro. Quase 1,5 centímetros, quase 2 centímetros. Fiz as furações já nos caibros. Então, para todos eles, todos os pilotis, exceto os da emenda ali que eu não fiz. Preferi não furar. Fiz um furo aqui, um furo 10, para passar a barra roscada e um rebaixo aqui com uma serra-copo para ficar nivelado ali, né? Deixar ele bem nivelado e não ter nada sobressaindo aqui. Então, todos esses furos nas vigas eu já fiz.
E comecei também já, depois que eu fiz esses furos, eu marquei embaixo no pilotinho, né? E aí com essas marcações eu já peguei a referência aqui, desci a primeira viga e já comecei a fazer a furação. Então para todos esses eu já fiz, ó, a furação. Esse aqui não, que é a emenda, né? E aí os demais eu já fiz. Aí essa furação vai ser um furo 12. A barra roscada é uma 3/8, né? Mas essa daqui vai ser uma 12. Pra ter um espaço ali pro chumbador químico penetrar também. Daí com isso a ideia é poder, depois eu coloco de volta ali a viga para cima, acerto bem ali o furo, né? Aí agora o negócio é torcer pro furo lá tá rente aqui, né? Se eu não fiz muito na vertical pode dar problema. Esse está sendo meu receio agora. Que daí se eu fiz esse furo um pouco mais na diagonal, ele não vai descer exatamente na marca, né? Aliás, ele até desce na marca, mas ele não vai reto, né? Mas vamos ver como que vai ser. E aí outra coisa, antes de colocar aqui, eu já vou pegar agora e vou colocar a manta asfáltica e esquentar com maçarico para fazer uma vedação bem aqui por cima e de certa forma não deixar que a umidade do solo suba e passe para a viga, né? Então é mais um isolante aqui que vai evitar essa infiltração de baixo para cima. Consegui fazer o que eu estava querendo. Coloquei aqui a manta asfáltica, fita asfáltica, né? Ficou bem boa. Não sei se eu estou sendo muito preciosista ou não, mas isso daqui ele vai isolar totalmente a umidade, né? Aí não vem mais umidade do solo. Fiz para todos uma fileira inteira, né? Tive que comprar ali um botijão e um maçarico. Mas o botijão eu vou acabar usando mesmo, então não vai ser desperdiçado. Daí agora a única coisa que eu tô com receio, tem que ver como é que vai ser isso amanhã, é se a furação deu certinho com a furação dos pilotis, se deu certo com a furação da viga, né? E esse é meu maior receio, porque se não deu certo, daí vai complicar a situação. Eu vou tentar fazer isso amanhã, ver, colocar só a viga sem nenhum chumbador químico por enquanto, só colocar ela em cima e ver se encaixa as barras roscadas em todos, né? Se encaixar daí é porque deu boa, se não encaixar daí eu vou ter que rever essa furação aí. Mas aí amanhã então eu faço esse e vejo se deu boa, daí faço os demais e aí só depois eu preparo ali o chumbador químico, porque daí tem que fazer tudo de uma vez, eu já faço tudo de uma vez, coloco para todos eles, deixo a viga preparada já também e aí já as barras roscadas já cortadas também. Então amanhã vai ter bastante trabalho aí. Mas vai dar boa. Acho que eu tô sendo bem preciosista, tá? Nunca vi ninguém fazendo desse jeito. Talvez não precisasse mesmo. Mas, como é a primeira casa, gosto de pecar pelo excesso do que pela falta, né? É melhor pecar pelo excesso e não ter problema de infiltração do que ter mofo, enfim, uma série de coisas que essa daqui inclusive já tá tendo, né? Só que essa daqui, é claro, zero preparação, ela tá totalmente colada no solo, não planejei nada nessa daqui, né? Mas ó, as paredes ali já estão com muito mofo mesmo. Mas provavelmente é daquela abertura ali. E aqui também, ó, olha como é que tá a situação. Também deve ser daquela abertura ali. E também elas estão em contato direto com o solo, né? Daí pra casa mesmo, tenho que cuidar com isso. Vamos ver. Tentar fazer esse, experimentar, ver se dá certo. Qualquer coisa nas próximas casas eu reduzo ali a quantidade de pilotis. Talvez tente fazer sem a manta asfáltica. Vamos ver. Eu fiquei muito tempo aqui estudando como fazer
isso aqui. Muito tempo, muito detalhezinho, sabe? Por exemplo, a minha ideia é fazer toda a estrutura do chão, do piso, nesse nível aqui, né? Então, como eu vou ter as ancoragens, eu precisei de um rebaixo. Isso daqui foi uma coisa que eu quebrei a cabeça, pensando como eu faria e cheguei nessa solução, que pra mim foi a melhor, né? Eu consigo deixar aqui a base e aí eu não tenho que fazer um ressalto ou nada do tipo. Esse foi o primeiro ponto. E aí o segundo ponto que eu tô quebrando muito a cabeça é o chumbador, né? O que acontece? Eu peguei aqui a base, a viga, né? Peguei a viga, subi ela de novo apoiada numas escoras aqui, num calço. Para quê? Para eu ter noção se de fato o furo tá chegando aonde tem que chegar, né? Então, ó, dá pra ver que ele tá bem alinhado, tá vendo? Então isso é bom, né? Se for ver aqui também, ele tá mais ou menos, né? Não muito, mas tá. Aí essa é a minha maior preocupação, tá? Porque eu comecei a ver aqui, ó, e dá pra ver que as barras roscadas, elas não estão exatamente na vertical, pelo contrário. Aqui não vai dar pra perceber, mas elas estão bem inclinadas. E é engraçado que o padrão de furo que eu fiz foi uma inclinação assim, ó. Uma inclinação daqui pra cá. Uma inclinação assim, né? Então todas as barras ficaram com inclinação assim. Aí qual que é o grande ponto? As furações, eu fiz em dois momentos, né? Furação em dois momentos. Eu furei primeiro a viga e marquei. Aí depois eu tirei a viga de cima e furei embaixo. Então foi um furo de duas brocas diferentes, em momentos diferentes. Qual que é o grande... Olha essa como tá inclinada. Então isso aqui foi um erro muito grande que eu cometi. Muito grosseiro. Muito grosseiro mesmo, assim. Ela tá muito inclinada. Eu deveria ter feito um furo bem reto. E qual que é o grande problema? O problema é que, tudo bem, aqui tá casando, tá vendo? Mas olha como ela tá inclinada. Isso é péssimo. E aí o que acontece? Esse furo, se eu não fiz ele inclinado também, o que provavelmente eu não fiz, talvez esse aqui, como era um furo menor, eu fiz mais reto, né, mais na vertical. Quando eu for descer essa barra, eu até consigo encaixar ela no furo aqui no começo. Mas depois que eu for descer mais ela, né, que eu vou descer 13 centímetros, quando eu for descer ela, o furo não vai se encontrar. Aí ela vai começar a raspar no concreto. Então esse está sendo o meu maior problema aqui. Aí eu vou fazer esse teste, vou chumbar, vou passar o chumbador químico aqui, passar o chumbador químico em cada um deles, e uma vez que eu passar o chumbador eu desço essa barra, né? Desço essa viga aqui, tiro o calço, né? Tiro esses calços e desço a viga. Quando eu descer a viga, a ideia é que essa parte aqui ela já se encontre aqui com esse furo. E depois eu bato com o martelo aqui para a barra descer mais. Aí que vai estar a questão. Provavelmente eu vou só saber só amanhã se deu certo ou não, né? Depois que ele secar, o ideal seria até esperar mais um pouco, tá? Dizem que é 7 dias para ter uma secagem completa. Para aí sim eu botar mais força, né? Então o ideal é esperar e torcer para dar boa. Mas isso daqui tá muito errado. É muito grosseiro. Esse é que pelo vídeo não dá pra ver, mas aqui dá, né? Aqui dá pra ver a inclinação. Olha a inclinação da barra aqui. Isso aqui é um erro muito grosseiro que eu cometi. Mas faz parte, né? Falta de experiência acaba dando nisso. Mas a gente vai aprendendo. Então essa é a minha maior preocupação agora. Mas acho que vai dar boa. Vamos ver como que vai ser. E como a estrutura é extremamente pesada, essa ancoragem aqui ela vai servir mais só como um reforço adicional, porque todo o resto aqui não vai ser tanto um problema assim, né? Ela vai estar bem no nível. Então acho que vai ser tranquilo, mesmo que essa ancoragem não fique tão firme assim. Mas vamos descobrir. Vamos ver. Esse aqui é o chumbador químico da Vedacity.
ele vem num conjunto fechado, né, que é o produto componente A e componente B. E aí ele vem aqui com esse lacre, que é uma união aqui dos dois, e ele vem, é um produto só, né? E aí eu tenho que misturar um com o outro. Eu imagino, aqui fala para colocar, imagino que esse aqui vá todo nesse aqui. Antes você mistura os dois, cada um na sua latinha, e aí pega, provavelmente esse ele é mais alto, porque deve ter um espaço vazio aqui para poder jogar esse cara aqui dentro e misturar tudo de uma vez. O problema é que eu tenho que, uma vez que eu misturar, eu tenho que passar e colocar a barra roscada em até 50 minutos. E aí, como eu quero fazer por viga ali, né? Então vão ser 3 partes. Eu não vou usar eles inteiros. Não, pelo menos de uma vez, né? A minha ideia é, ou dependendo se ele é mais líquido, se ele for muito líquido, eu coloco nesse potezinho aqui. Se ele não for tão líquido assim, mais uma massinha, daí eu coloco aqui nessa madeirinha, misturo os dois aqui fora e deixo as latinhas separadas ainda, para conseguir fazer para os demais, né? Então essa é a estratégia. Daí tem uns... Quem não tem cão caça com gato, né? Tem uns pedaços de fio grosso aqui que eu vou usar para misturar cada um deles. E depois que eu colocar aqui ou no potinho, daí eu misturo com uma faquinha. Tem uma espátulazinha também. Vamos ver como que vai ser. É a primeira vez que eu tô usando esses caras aqui, então. E tem um problema também, eu não consegui limpar muito bem ali o furo lá como é que fala? O furo dos pilotis, né? Eu tentei limpar um pouco, mas não ficou 100%. Vamos ver como que vai ser. Se vai aderir mesmo assim. Acho que deu mais ou menos certo. Consegui descer aqui as barras. Fiz o chumbamento aqui. Vou ver se eu consigo colocar um pouco mais até de chumbador. Não sei se eu consegui preencher bem ali o furo, né? Vou tentar colocar um pouquinho mais. Sobrou um pouquinho ainda pra cima, mas isso eu consigo tirar no esmerilhadeira. E as do meio, ó, essas 3 aqui, elas ficaram bem pra cima. Eu acho que foi porque eu não furei 13 centímetros para baixo. Eu tinha medido 13 centímetros. Talvez até tenha dado mais, não sei. Ó, dá pra ver aqui que essa parte aqui colou. Tá vendo que essa colou na base? E aquela ali não, tá um pouco levantada. Então pode ser que por isso que essa entrou e essa não. As barras tinham o mesmo tamanho, né? Aí agora essas aqui eu não consigo nem mais colocar o chumbador, que já estão coladas. Mas essas da ponta, ó, até dá pra colocar um pouquinho mais. Ó, essa daqui entrou inteira. Mas as demais eu posso só desbastar. Daí agora as porcas ainda estão soltas, né? Eu vou só dar força, dar aperto aqui nessas porcas. Depois, quando... acho que eu vou esperar 7 dias, tô pensando ainda. Esperar aí um tempo pra poder, então, dar aperto, né? Porque leva 7 dias pra secar por completo. Não quero correr o risco de dar aperto antes e correr o risco de espanar ali a parte da chumbação. The silence in the room is thick, like a fog that won't lift. Her eyes are fixed on the wall, lost in some distant memory. The air feels heavy, charged with unspoken words. She moves slowly, her hands trembling slightly as she reaches for something. A flicker of hope in her gaze, but it's quickly swallowed by doubt.
Missão cumprida. Mais um dia. Consegui fazer ali a parte da ancoragem, né? Das vigas. Vou mostrar aqui. Olha que massa. Foram 3 vigas, né? Essa primeira foi... Eu comecei por aqui. Primeira, segunda e terceira. Essa primeira aqui, eu não sabia bem direito como fazer a limpeza do furo ali e tudo mais. Acabou ficando bem meia boca. Nem joguei água, nem nada. Já a segunda, eu testei colocando água, jogando um pouco d'água por cima, lavando mesmo, sabe? Pra tirar toda aquela poeira do concreto que foi furado, né? E ficou bem melhor, pelo menos do meu ponto de vista. A terceira eu fiz a mesma coisa, só que a terceira eu tinha colocado calço, então a viga ela estava um pouco elevada. E aí eu coloquei todos os parafusos, né, as barras roscadas, e fiz já elas entrarem no furo. E isso eu percebi que foi um erro, porque daí como elas entraram, eu já não conseguia mais descer tão bem a viga assim. Tanto é que quando eu tirei o calço daqui e da outra ponta, aqui até desceu um pouco, mas na outra ponta ela nem desceu. E aí eu tive que pegar e ficar martelando a viga para ela assentar no pilotinho. Então nessa terceira eu percebi esse erro que eu fiz. Erro não, né? A gente vai fazendo de várias formas, várias maneiras e vai aprendendo. Mas esse aqui eu achei bem interessante, tá? E a questão da lavagem também. Eu fiquei assim, será que eu jogar água? Não, mas no final das contas foi bem melhor. Muito provavelmente essa viga aqui, ela não ficou tão bem ancorada assim. Eu vou testar, né? Agora eu vou dar um tempo aí do chumbador químico secar. Então eu vou esperar 7 dias para dar o aperto ali no parafuso, né? Mas é interessante, né? Cada vez que eu fiz, né? Eu fiz de formas separadas. Eu fiz uma, depois eu fiz a outra, depois a outra. A cada vez que eu fui fazendo, eu fui aprendendo coisas novas. Isso que eu achei muito interessante. Então eu fiz a primeira, e para eu fazer essa primeira eu tive que quebrar muita cabeça, muito. Eu fiquei quase uma manhã pensando em como fazer essa. Com todos os detalhes, né? Porque eu fiz a manta asfáltica aqui para fazer um isolamento legal. Eu tive que fazer aqui o rebaixo para encaixar o parafuso e ficar no mesmo nível. Tive que pensar numa série de coisas. Eu estava ainda pensando em parabolt. Enfim, aí eu gastei um tempão processando isso. E aí assim que eu decidi, eu vi, beleza, acho que dá. Aí fiz a primeira, daí aprendi, aí a segunda já foi bem mais rápida. E a terceira foi mais rápida ainda, né? E o engraçado é que da segunda para a terceira ainda aprendi coisa nova. Então assim, a cada vez que você vai fazendo, você vai aprendendo umas coisas novas. E é muito louco isso, né? Porque hoje em dia a gente tem um YouTube com uma série de conteúdo. E eu nunca tinha feito isso, sabe? É isso que eu acho mais massa. Eu nunca tinha feito nada parecido. E tô fazendo muita coisa que eu acho que tá muito além do que precisava, talvez. Eu diria que tá muito superdimensionado. Mas antes sobre do que falte, né? Então acho que vai ficar bom, assim. Acho que tá legal. E aí agora o negócio é esperar secar. E aí a próxima etapa, né? Próxima etapa, eu vou esperar secar isso daqui 7 dias para dar o aperto, né? Mas mesmo assim, de qualquer forma, amanhã ou depois eu já começo a nivelar para fazer os cortes. Então eu já começo a fazer cortes para colocar as vigas perpendiculares, né? Para começar a fechar toda a estrutura e aí vir com o... Aí eu tô pensando, eu acho que eu vou colocar compensado naval por enquanto. Aí depois eu vejo certinho o que fazer como piso, né? Talvez uma placa cimentícia, não sei ainda. Mas talvez de início um compensado naval. E aí o que eu vou fazer aqui, os próximos passos, vai ser recortes. Então eu vou fazer os recortes para colocar, para encaixadas as vigas perpendiculares. Vai ter 2 vigas mais grossas nessa bitola aqui de 10 por 20, que vai ser as laterais, né? Uma aqui e outra lá na ponta.
Essas duas vão ser bitolas maiores, justamente para fazer o fechamento da estrutura. Internamente vão ter vigas menores, de 5x10 só, fazendo toda a parte a parte interna, né? E aí eu faço esse fechamento e depois só coloco o compensado naval. E o piso tá pronto. A meta é finalizar esse piso aí no meio da semana, no máximo, final da semana, até sexta-feira. Eu quero ter o piso pronto, né? E aí semana que vem, como eu tô, né, peguei 2 semanas de férias aí, na outra semana eu quero começar a subir as paredes e a estrutura do telhado. Que eu acho que aí vai ser mais rápido, né? E é isso. Eu acho que essa parte aqui foi a parte mais difícil, mais complicada de se fazer. Até porque envolveu alvenaria, né? É um trabalho pesado ali, difícil de fazer, mas depois acredito que as coisas fiquem mais rápidas, né? Pelo menos para erguer. Minha meta nessas 2 próximas semanas é erguer a casa com telhado, né? Se eu tiver isso, eu já considero a meta batida. Comecei aqui a fazer os cálculos de colocar as outras vigas. Não vai ser tão próximo assim, não. Vai ser, acho que se não me engano aqui, ó, tem 40. Eu vou usar 40. 40 de distância entre o centro de uma e o centro da outra. Aí eu vou fazer assim. Para essas extremidades aqui, essa daqui e aquela lá, eu vou colocar uma maior zona igual essa preta aqui. Para os meios, eu vou colocar dessas aqui 5x10. Daí eu vou fazer nessa daqui, nessas duas extremas, né, na de lá e na de cá, um recorte até o meio só, para encaixar ela. Nessa do meio, daí eu faço um recorte de fora a fora. E elas ficam espaçadas de 40 em 40 centímetros. Eu tenho algumas aqui, outras eu coloquei aqui para corrigir, porque elas estavam empenadas. Daí estavam bem tortas. Aí eu coloquei um peso em cima ali para ajustar isso aí. Mas ainda tá faltando madeira. Eu vou precisar dessas menores aqui. Eu vou precisar de 16 pelos meus cálculos. Porque eu tenho 6,80, né? E aí, como é de 40 em 40 centímetros, vai ser 16 dessas menores e 2, uma cada lado, maior zona. Então, essa semana ainda tá para chegar bastante coisa. E além disso, também já pedi compensado naval. Optei por fazer com compensado, por enquanto, o piso. Compensado naval de 15 milímetros, 3 metros por 1,60. Daí eu vou fazer de comprido, as chapas de comprido. E aí a junção delas, a junta delas vai ficar bem na viga, nessa viga preta do meio aqui. Aí acho que vai ficar bom. Daí eu passo uma tinta ali para dar uma impermeabilizada. E para essa semana essa é a meta. Fiz as primeiras marcações aqui para ver como que vai ser. Aqui vai ser o caibro maior, que eu não vou cortar por enquanto. E esse aqui vai ser o primeiro caibro menor, que é o que eu já tenho aqui disponível. Daí eu só vou fazer esse recorte aqui. Então, aqui tem cerca de 4,5, né? Um pouco mais, 4,75. E aqui é uma descida de 9,5. Então eu tenho que fazer esse recorte aqui e aqui. Aí o que eu vou fazer é vir com a serra circular de cima para baixo, então na vertical, medindo pro corte, para a profundidade do corte do disco lá, tá nessa faixa aqui, mais ou menos de 4,75. E aí eu venho com ela de cima para baixo, fazendo vários cortes, assim, daqui até aqui, faço vários cortes. E aí eu desço com ela até essa marcação aqui. Aí tendo vários cortes, daí com um formão eu venho e quebro e acerto ali os cantos, né? Para essa do meio, que nem eu falei, vai ser um corte reto,
de ponta a ponta, aqui e aqui. E aí com isso eu consigo fazer um outro tipo de corte. Aí tem que pensar, talvez fazer dos dois lados, provavelmente aqui. Aqui e aqui também já tá marcado. E esse aqui é o mesmo lado do outro, então ele vai ser só um recorte parcial aqui, descendo 9,5. Safe. I'm a force of nature, wild and untamed. Watch me rise from the ashes, I burn through every chain. You can't contain this flame. I'm the storm that shakes the ground. I'm the fire that breaks the mold. I'm the one they fear and follow. I'm the thunder in your soul. Fiz o primeiro encaixe, deu muito boa. Acabei fazendo um pouquinho mais profundo do que devia, mas ainda assim ficou bem bom. Aqui passou inteiro. E aqui eu mantive. Muito bom. Tive que usar várias ferramentas. Usei até uma serra-copo para ajudar a tirar uma parte ali da madeira. Formão, martelo. E aí por fim tive até que usar a marretinha para ele entrar. Aqui não estava querendo encaixar. Mas deu boa. Leva tempo, mas é um serviço leve. Não é muito pesado não, bem tranquilo. Agora faltam 17. Já fiz praticamente metade. Tem um pouco mais da metade aí pra fazer ainda. Achei que ia ser mais rápido, bem demorado mesmo. E ali no meio, não sei ainda como fazer, que é onde tem as emendas. Tô pensando ainda. Daí essa parte eu pulei e vou começar a fazer a parte de lá amanhã, pra fechar. Comprei uma lona, que hoje de madrugada tá previsto chuva também. Daí vou cobrir pra tentar não molhar muito a madeira. E é isso, ficou bom até, gostei. Já preguei, usei a pistola de prego. Então essas que estão aqui já estão pregadas. E aí eu vou passar uma tinta asfáltica também para ajudar a impermeabilizar um pouco. É isso, acho que amanhã a meta é terminar. Mais um dia e olha só, ainda bem que eu cobri tudo. Choveu bastante hoje cedinho. Acho que nem foi de madrugada, foi cedinho. E ó, ali atrás, ali embaixo tá tudo seco. Sequinho. Só teve essa parte aqui que acabou saindo porque pesou, né? Juntou água aqui e pesou. Aí essa parte aqui acabou molhando só um pouquinho. Aqui que eu não queria que entrasse água, ó. Mas foi só essa parte e essa outra aqui. Aquela ponta aqui também, ó.
Mas fora isso, ó, dá pra ver a diferença. Bom é que a madeira tá seca ainda, vai dar pra trabalhar tranquilo. The silence haunts a story I can't quite read. Shadows dance in corners where the light won't reach. Your eyes hold storms that never seem to sleep. Words are locked away behind the door too deep. No need for promises when trust is just a flame. No need for hope when all we see is pain. We're ghosts in this cathedral of our own design, chasing echoes through a hall of mirrors blind. The weight of yesterday still clings to every line, symphony of... Terminei já a parte interna ali da estrutura do piso. Hoje eu coloquei essas aqui que não estão pintadas, foram 6. Esses outros pretos aqui que estão aqui eu já tinha colocado ontem e já tinha pintado, né? Essas aqui, como estão muito úmidas, eu vou esperar secar um pouco. E já chegou madeira para fazer as paredes. E aquelas duas últimas ali é para fazer esse fechamento aqui, ó. Aqui e lá na outra ponta. E ali que tá coberto, não dá pra ver, mas tá coberto, é o compensado naval. Ele já chegou também, tá embaixo dessa lona. Esse compensado é um compensado de 15 milímetros e vai servir para fazer toda a base primária aqui do solo, do piso, né? Então esse compensado naval é que vai fazer essa sustentação. Eu só acho que eu vou esperar um pouco, porque embaixo desse compensado naval eu vou colocar uma manta, eles chamam de membrana hidrófuga. Essa membrana hidrófuga faz com que o vapor interno, né, a umidade interna da casa possa sair, né, tanto pelas paredes quanto pelo piso, mas a umidade externa, né, não entra na casa. Então ela permite que tanto a água quanto a umidade vá para uma única direção, né? Que no caso é para fora de casa, seja para baixo ou seja para fora nas paredes, né? Nas laterais. Aí eu comprei essa membrana, tô esperando chegar. Daí eu acho que primeiro eu vou colocar ela no piso para depois colocar o compensado naval. Aí ele fica protegido ali da umidade também. E aí não corre risco de criar um mofo igual essa daqui, né? Ó, esse daqui mesmo pintando, olha como ele tá. Apesar que aqui a situação é outra, né? Aqui a situação é que o telhado ali é muito pequeno, não cobriu inteiro, então molha muito mesmo. Mas de qualquer forma, aqui como a casa é para ser algo bem mais permanente, eu preciso cuidar muito com essa questão da umidade, bastante mesmo. Aí eu vou fazer isso. Espero que até lá esse compensado não mofe. E essa parte aqui também das vigas, né? Tem viga ali que eles me trouxeram, essas aqui, ó, de 3 metros, estão muito molhadas. E essas outras aqui são de 4 metros. Estão bem mais sequinhas e dá pra perceber a diferença de peso. Elas são muito mais leves. Essas aqui estão muito molhadas, essa aqui tá molhada também. Aí por conta disso eu tô esperando secar um pouco, torcer pra fazer sol aí, pra secar. Daí amanhã a ideia é fechar aqui e lá. E aí eu preciso ver, se fizer um solzinho, talvez eu já comece até a pintar essa parte que faltou aqui, para deixar já tudo preto com tinta asfáltica. E daí essa é a meta de amanhã. Acho que vai dar tranquilo, se não chover vai estar tranquilo. Sexta-feira tá apontando chuva o dia inteiro, então talvez seja um dia aí que não vai render muito. Mas primeira semana tô quase com o piso todo concluído. Então
tá sendo um sucesso. Mais um dia de sucesso. Meu Deus, tô até com a cara pintada. A minha mão também tá toda cheia de tinta asfáltica. Mais um dia de sucesso. Olha só que coisa mais linda, cara. Meu Deus. Tudo certinho agora. Fiz o fechamento. Ah, meu dedo é o melhor. Fiz o fechamento aqui dessa lateral maior para casar com essa principal aqui. E lá também tá fechado. Ó, finalizei todas as vigas. Pintei com tinta asfáltica para ajudar a impermeabilizar. Esses aqui são os compensados de 15 milímetros por 2,5 e 1,60, que vai ser o piso. Então a estrutura do piso concluída com sucesso. Agora a próxima etapa vai ser entre hoje e amanhã, tá para chegar a membrana hidrófuga. E aí eu vou colocar essa membrana aqui para isolar da umidade. E ainda vou, depois em cima da membrana, colocar o compensado naval, que vai ser a principal base ali, por enquanto, do meu piso, né? Posteriormente, depois eu coloco mais algum outro piso ali de acabamento, mas por enquanto vai ser esse. E esse daqui já é o madeiramento das paredes e quem sabe do telhado. Não fiz as contas ainda, preciso calcular ali mais ou menos quanto que vai, quais vão ser as estruturas. O wood frame é aquele que você monta então a estrutura de madeira, né? Você dá até para montar no piso, no chão mesmo, e aí depois você pega a parede, a estrutura e sobe ela, né? Eu vou tentar fazer desse jeito, mas de um mais quebrado, né? Não vou fazer uma parede inteira e depois levantar. Vou fazer talvez em 2 partes ou até 3, quem sabe. E aí eu faço a estrutura, levanto, né? Já vou ter o piso, espero ter o piso. Se não tiver o piso, eu monto a estrutura e deixo ela sem estar fixada, né? Porque a ideia é primeiro fixar o piso e aí depois essa estrutura. Daí agora eu só preciso pensar como que eu vou fazer com esse compensado naval aqui. Ele é resistente à água e eu vou ter ainda uma membrana, né, a membrana hidrófuga, porém eu não sei se eu deveria estar passando alguma coisa nele, porque ele está cru, né? Talvez um verniz, eu tenho que dar uma pesquisada aí. Eu sei que normalmente o pessoal faz com placa OSB, né? E as placas OSBs, eu nunca vi ninguém passando nada. Tem que dar uma pesquisada nesse aí. Mas eu acho que talvez não precise não. Contanto que não caia água direto, né? Que não vai ser o caso. Tendo essa membrana, vai estar bem isolado. Isso aqui aconteceu no barraco, justamente porque, primeiro que a água está caindo direto ali, né? Cai por cima também e tanto por dentro, molha todo ele. E aí é capaz dessa umidade até estar vindo de dentro para fora, né? Ela está em contato direto com o solo também, ó. Algumas placas estão encostadas mesmo. Essa daqui não. Essa aqui não, mas as de trás, inclusive essa daqui eu acho que tá. Então tudo isso daí prejudica, né? Mas hoje foi um dia de sucesso. Pô, deu muito certo, deu muito boa. Deu 2 garoas bem rápidas. E olha que maravilha, cara. Que coisa mais linda ver essa estrutura toda montada. Tive que fazer algumas adaptações aqui. Vou mostrar aqui uns detalhes então. Ó, eu fiz aqui. Os recortes não ficaram perfeitos. Eu fiz tudo na mão com serra circular e formão. Tá? Mas aí deu para fazer os encaixes. Usei a pregadora da DCN, da DeWalt. Pô, uma mão na roda, cara. Ó, tá vendo esse vão? Isso daqui o certo não seria ser assim, né? Mas carpinteiro iniciante faz parte, né? Não tá perfeito não, tá longe de estar perfeito. Ó o desnível aqui também, tá vendo? Você começa a ver os detalhes, ó, tá cheio de imperfeição. Mas faz parte, né?
Primeiro a gente faz um, aprende, vai melhorando. E aos poucos a coisa vai ficando mais ajeitada. Até mesmo porque eu fiz isso daqui com pressa. Eu tô com pressa de fazer esse piso logo e começar a subir as paredes. A ideia é que no final da outra semana eu já tenha as paredes de pé e até mesmo a estrutura do telhado. Então tem que correr. Mas olhando de longe fica bonito. Tá bem bonitona, toda preta. Olha só a coisa mais linda, né? Aqui esse meio aqui foi difícil também, bem difícil, porque eu tive que fazer umas emendas. Ele tem as emendas aqui, né, dos caibros principais, ó, tá vendo? Aqui é uma emenda, por causa desse cara. Ali, ó, esses dois aqui duplo também é outra emenda, e aqui também é outra emenda. E aí, por conta disso, eu tive que fazer cada um caso a caso. Por exemplo, esse aqui, olha esse caso. Esse caso, né? Esse aqui eu passei o caibro direto, ó, tá vendo? Um caibro só. Esse aqui tinha um parafuso bem no meio, por causa do pilotis que é embaixo. Então, esse aqui eu tive que fazer o quê? Manter o parafuso, porque não ia afetar a estrutura. Mas, por falar nisso, esqueci de esmerilhar os do meio. Tem que fazer isso. Mas aí eu tive que fazer um recorte e deixar a parte principal ali, né? Então viraram duas partes essa viga aqui, né? Então cada caso foi um caso, por isso que foi demorando bastante. E outra coisa que eu ia falar agora que eu lembrei, que deu muito certo, foi o chumbador. Cara, esse chumbador da Vedacity é muito bom mesmo. Até mesmo essa fileira aqui, que foi a primeira que eu fiz com chumbador químico, até essa daqui deu certo. E olha que eu nem lavei o buraco, tá? Eu coloquei junto com pó de concreto mesmo. E mesmo assim, cara, deu aperto bonito aqui, tá? Apertei aqui a arruela até amassar o pinus ali, a madeira embaixo. E a barra não girou. Aguentou firme e forte. Então, a ancoragem tá nota 10. Também já aproveitei, ó, tá vendo que tem esse risco aqui? Isso daqui é da esmerilhadeira. Passei a esmerilhadeira aqui, ó. E aí nivelei todos os parafusos. Só lembrei desse aqui. Na verdade esqueci desse aqui. Vi agora que eu esqueci de fazer o do meio ali. Tá vendo que ele tá acima do nível da madeira? Então aquele ali eu tenho que dar um aperto e esse outro também. Cadê? Esse aqui. Tem que dar um aperto e passar a esmerilhadeira. Mas fechou. Sucesso. Mais um dia de sucesso. Próxima etapa então, membrana e fazer a base, o fechamento do piso aí.